Olá, meus queridos alunos, nós vamos agora para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica de comunidades, né, dando sequência e continuidade ao conteúdo de populações que a gente já havia visto no outro vídeo. Então, quando fala desse tópico aqui, desse capítulo, basicamente vamos falar das interações biológicas entre os seres vivos, né? Por exemplo, naquela aula de ciclos biogeoquímicos, né, ciclo da água, do oxigênio, carbono e nitrogênio, são os quatro ciclos biogeoquímicos básicos, nós vimos que os seres vivos eles podem interagir com o meio ambiente, né, que seria uma interação entre fatores bióticos e fatores abióticos. Neste caso aqui, as interações biológicas, a gente fala das relações ecológicas, ou seja, a interação entre os indivíduos, né, dentro de uma população, se essas relações forem intraespecíficas, ou dentro de uma comunidade, se tratar de relações que são interespecíficas. E para a gente começar aqui, uma relação que é intraespecífica, ela ocorre apenas dentro daquela espécie, podendo ser de forma harmônica ou desarmônica. Quando falar que a relação é harmônica é porque ninguém vai ter prejuízo. Quando ela for desarmônica, significa que um indivíduo vai ter o prejuízo após a relação ecológica, ou então ambos podem ser prejudicados. Portanto, as relações podem ser intraespecíficas, harmônicas ou desarmônicas, interespecíficas, envolvendo espécies diferentes, podendo ser também harmônicas ou desarmônicas. Para isso, a gente vai estabelecer alguns sinais para poder entender isso aí melhor. Por exemplo, as sociedades e as colônias são relações intraespecíficas e harmônicas, porque nenhum dos indivíduos vão ser prejudicados após essa relação. E quando falamos, né, de uma sociedade, como principal exemplo a sociedade de abelhas, de formigas, de cupins, de vespas também, de babuínos, por exemplo, nós temos, né, indivíduos que estão unidos em função do comportamento, mas eles não têm uma ligação anatômica entre eles. Os corpos dos indivíduos não estão ligados. Como você pode observar num formigueiro, onde existem várias formigas, né? Elas são todas da mesma espécie, mas não há ligação corporal entre esses indivíduos. Diferentemente do que ocorre com uma colônia, por exemplo, onde você pode observar aí no slide que os indivíduos eles são unidos fisicamente, ou seja, grudados um ao outro, né? Como diz aqui no slide. Existe uma ligação corporal, existe uma ligação anatômica, podendo ou não haver uma divisão de trabalho. Porque as colônias, elas podem ser isomorfas quando os indivíduos são todos iguais, mais simples, ou heteromorfas quando os indivíduos são diferentes, como ocorre, por exemplo, nas caravelas, né, que seria um tipo de associação colonial extremamente complexa. Mas como a gente pode observar então, a grande diferença entre uma sociedade e uma colônia é justamente essa ligação corporal que ocorre na colônia. Tanto na sociedade quanto na colônia, você pode ter uma certa divisão de trabalhos, os indivíduos podem ter, né, morfologias, aparências também diferentes, cada um destinado a uma determinada função, como por exemplo na sociedade de abelhas, onde você tem a rainha que tem a função reprodutiva, é a maior abelha da colmeia, né, ou seja, a sociedade delas é justamente a colmeia, da mesma forma que nas formigas a sociedade delas é o formigueiro. Então, nas abelhas, você tem a abelha rainha, responsável pela reprodução, as operárias, que fazem diversas funções, né, dentro dessa sociedade, de acordo com a maturação de cada uma delas, né, de acordo com a idade que elas vão adquirindo, elas vão, no caso, variando as suas funções, ficando mais especializadas numa determinada função. E existe o zangão, que é o macho das abelhas, que é haploide, que ele é originário somente do óvulo da rainha, que sofre um processo chamado de partenogênese, onde não há fecundação. Portanto, né, ele seria o macho reprodutivo e que é filho apenas da rainha. A rainha, quando se reproduz, é a responsável por dar origem a todos os indivíduos dessa sociedade. E se a abelha vai ser rainha ou então operária, isso é mediante a alimentação. As abelhas futuras operárias recebem basicamente o mel, né, e grãos de pólen também, enquanto que as futuras rainhas recebem a geleia real, que é uma secreção produzida por algumas operárias que são um pouco mais velhas, né, um pouco mais experientes dentro da sociedade, que acabam por nutrir as novas futuras rainhas, com a geleia real, que é uma secreção extremamente proteica. No caso das colônias, alguns indivíduos muito simples, né, como algumas bactérias, podem ter uma associação colonial, que seria, no caso, isomorfa, porque todas vão ser iguais, sem diferenças aparentes. Algumas algas também podem realizar esse processo de formação de colônia e passar a viverem todas juntas, algas unicelulares. Pode ocorrer também, né, com cianobactérias, com esponjas, com corais. Geralmente, os indivíduos vão apresentar, nessas associações coloniais, padrão isomorfo, onde todos são iguais.
Agora, no caso específico da caravela e de alguns quinidários, pode ocorrer uma certa diferença entre os indivíduos que estão ligados, né, anatomicamente formando a colônia, e uma divisão de funções também. Porém, normalmente a colônia ela envolve organismos extremamente simples. Existem algumas relações também que são desarmônicas, né, no campo das intraespecíficas, porque dentro de uma determinada população pode haver a competição, que é justamente a disputa entre indivíduos da mesma espécie, e que nesse caso pode ser em relação a espaço, alimento ou fêmeas. A competição, como a gente vai ver, ela também pode ocorrer, né, de forma interespecífica. Sempre quando há competição é menos barra menos, porque os indivíduos acabam prejudicados após, né, todo esse processo. Das relações que são harmônicas, então nós podemos citar, né, interespecíficas, porque agora vão envolver espécies diferentes. Existe a cooperação, ou então mais conhecida como protocooperação, em que os indivíduos, quando juntos, eles se beneficiam. Por isso que a simbologia dela é mais barra mais. Porém, quando separados, cada um, né, segue a sua vida, eles não têm uma influência direta um sobre o outro. Porém, quando juntos, eles podem se ajudar. O grande exemplo da protocooperação é entre o jacaré e o pássaro palito, onde o jacaré ele se alimenta, depois ele abre a boca para que o pássaro palito coma o resto de carne que possa existir entre sua dentição, seus dentes. E neste caso, ambos saem beneficiados. Porém, após o término dessa relação, eles, né, não têm uma ligação direta, cada um pode seguir a sua biologia normal. No caso do mutualismo, já é uma relação totalmente obrigatória, por quê? Nesse caso, o indivíduo ele passa a depender do outro e vice-versa. Por isso que aqui no slide está demonstrando que há o benefício para ambos. É uma relação totalmente obrigatória, da mesma forma que a protocooperação mais barra mais. Por exemplo, os líquens são associações entre algas e fungos. Enquanto as algas fazem a fotossíntese e passam, né, nutrientes orgânicos, no caso moléculas de glicose, para o fungo ele absorve a umidade do ar e alguns sais minerais, passando essas substâncias aí para a alga, para que ela possa realizar a fotossíntese. Por isso é uma relação totalmente obrigatória. Para que o líquen sobreviva, ambos têm que trabalhar conjuntamente. E neste caso, isso permite a sobrevivência de dois organismos que são tipicamente de ambientes úmidos em um ambiente seco, né? Porque se for observar, tanto a alga quanto o fungo gostam de ambientes mais úmidos. Mas durante essa associação formando o líquen, né, você pode observar o líquen na casca de árvores sobre por exemplo, o tronco de uma determinada árvore, uma estrutura que parece uma folha muito seca, mas ali você tem algas e fungos associados, né, de forma mutualística. O comensalismo já é uma relação que ele pode ser dividido basicamente, né, em dois tipos aqui: o inquilinismo, que é o comensalismo de moradia, e o epifitismo, que envolve espécies vegetais. Ocorre um sinal aqui, uma simbologia mais barra zero, porque somente o indivíduo é beneficiado sem prejudicar o outro. Então, por exemplo, o grande detalhe do comensalismo é justamente a grande diferença em relação ao mutualismo, é essa simbologia. Por exemplo, ó, no comensalismo alimentar, alguns peixes, né, denominados de rêmoras, podem se associar a tubarões para poder coletar de forma mais fácil o alimento, eles são positivados. Eles grudam no tubarão e podem ganhar até locomoção de forma mais fácil também, mas não chegam a prejudicar o tubarão. Por isso foi benéfico apenas para o comensal, que nesse caso seria o peixinho chamado de rêmora. No inquilinismo, uma espécie ela passa a viver no corpo de outra, sem causar prejuízo algum. Existem alguns protozoários que vivem na região bucal humana, a espécie deles seria o Trichomonas gingivalis, e eles não chegam a causar problema algum. Não têm uma atuação como parasitas, né, como outros protozoários podem ser. O epifitismo também é um tipo de inquilinismo, né? É um tipo de comensalismo, mas como eu te disse, envolve apenas espécies vegetais. Um exemplo de epifitismo são as orquídeas que vivem sobre árvores de maior porte e que nesse caso, né, se desenvolvem sobre as árvores a fim de ficarem mais próximas da luz solar e realizar uma fotossíntese mais intensa. As relações que são desarmônicas, né, ou seja, vai gerar prejuízo a alguém, você pode observar aqui, ó, que pelo menos um indivíduo ele tem que ser prejudicado, ou no caso da competição, ambos são prejudicados. Por exemplo, o parasitismo, você tem um prejuízo para o hospedeiro, porque o parasito ele vai se desenvolver no corpo do hospedeiro, ele pode ser tanto um parasita externo quanto um parasita interno, e vermes, vírus, bactérias, né, fungos que causam doenças são todos organismos parasitas porque acabam retirando o alimento a partir do corpo do hospedeiro, retiram os nutrientes do corpo do hospedeiro. E acabam ganhando também um espaço para viverem, né, ausente de seus predadores, ou seja, eles acabam ganhando proteção também no corpo do seu hospedeiro.
Não é, por via de regra, normal, né, o parasita causar a morte do hospedeiro. Eventualmente pode acontecer, mas normalmente o parasita ele se desenvolve sem que o hospedeiro possa notá-lo, justamente para que ele consiga sobreviver também. Uma relação interessante é o esclavagismo, porque às vezes uma espécie ela pode literalmente utilizar outra espécie de escrava. Pode se aproveitar de alguns produtos que são produzidos por uma determinada espécie ou explorá-la de alguma forma. É o que acontece entre pulgões e formigas. As formigas elas podem coletar, né, alguns pulgões jovens, levá-los para dentro do formigueiro, elas alimentam esses pulgões para que o pulgão defeque o açúcar, né, de forma totalmente intencional. Ela acaba mantendo os pulgões presos do formigueiro para que eles vão eliminando, no caso, né, o açúcar sacarose, né, a partir das suas fezes, e elas utilizam isso de alimento. Portanto, para a formiga, no caso, você tem uma relação que é positiva, e para o pulgão que está sendo preso, né, está mantido em cativeiro, está sendo alimentado, mas ele está isolado reprodutivamente. Neste caso, ele fica negativado. Uma relação também desarmônica, interespecífica, é o predatismo. E quando acontece de forma intraespecífica, a gente passa a chamar de canibalismo, né, sendo péssimo para toda a população. Neste caso aqui, o predatismo ele envolve a presa e o predador, onde o predador se alimenta a partir da presa, causando normalmente a morte dela. Ele vai se alimentar dos tecidos biológicos, principalmente tecido muscular, tecidos conjuntivos, tais como também o tecido adiposo. Uma vertente do predatismo é o herbivorismo, que é o que acontece, né, entre os consumidores primários e os produtores, as plantas, por exemplo, que servem de alimento a eles. Neste caso, um exemplo, uma lagarta ela pode se alimentar de folhas e ela está atuando como consumidora primária. Pelo fato dela ser um animal herbívoro, né, assim como, por exemplo, uma vaca que se alimenta também do capim, nós denominamos esse predatismo de herbivorismo, sendo também uma relação mais para o indivíduo que está se alimentando e menos para aquele que está servindo de alimento, uma vez que ele vai morrer durante esse processo. O amensalismo pode ser observado entre fungos e bactérias, por exemplo, né, onde fungos produzem antibióticos com a finalidade de inibir o crescimento bacteriano, de matar as bactérias, sendo, portanto, uma relação mais barra menos, que também pode ser conhecida como antibiose, visto que o fungo produz antibiótico, uma substância que vai inibir o potencial biótico das bactérias, causando, no caso, a morte delas. Os fungos fazem isso porque, assim como as bactérias, eles são decompositores. Então, em certas ocasiões, eles podem entrar em competição e os fungos podem produzir os antibióticos com a finalidade de exterminar as bactérias. Já outros tipos de amensalismo, né, podem seguir esse padrão aqui, ó, 0 barra menos, que é o caso, por exemplo, do boi que ao andar pisoteia o capim, que fica negativo. O local onde o boi pisoteia, os capins não se desenvolvem, eles morrem, né? Ou seja, ficando negativados. Já para o boi que anda, ou qualquer animal pastador, por exemplo, ou não, né, que se locomove sobre o capim, causando a morte do capim, ele fica zerado porque ele não tem nem prejuízo nem benefício. Portanto, o amensalismo ele pode seguir esses dois padrões dependendo do exemplo que for tratado. Um outro exemplo que é 0 barra menos é o da maré vermelha. Quando você tem uma grande quantidade de nutrientes em oceanos, pode ser que algumas algas ditas dinoflageladas ou pirrófitas se reproduzam bastante, causando, por exemplo, uma grande produção de toxinas. E essas toxinas acabam por matar alguns peixes e outros organismos. Portanto, as algas da maré vermelha ficariam zero, enquanto que os peixes mortos e outros seres, né, deste ecossistema ficariam negativados. A competição, como eu te disse, ela pode ocorrer dentro da espécie, dentro da população, ou envolvendo, no caso, espécies diferentes, mas que compartilham nichos ecológicos muito próximos. E ao longo do tempo você acaba observando um prejuízo para ambas as espécies. A curto prazo ela pode parecer mais barra menos, mas a longo prazo ela acaba sendo menos barra menos, porque eventualmente a quantidade de alimento ou o espaço fica muito limitado, induzindo a competição entre indivíduos de espécies diferentes ou, como eu estava te dizendo, dentro da própria população. Um exemplo vai vir agora no próximo slide, onde a gente pode fazer aqui uma comparação, né, entre essas relações. Por exemplo, ó, o predatismo envolve predador e presa, eles se autorregulam. O parasitismo, né, o parasita, ele acaba se aproveitando, retirando nutrientes, espaço, né, e ganhando proteção no corpo do hospedeiro, que normalmente fica vivo. E a competição interespecífica, sempre a competição ela vai envolver alguma disputa. Neste caso, por alimento, espaço
Um outro exemplo aqui, as plantas podem competir pela quantidade de luz disponível no ambiente. Então, quando duas plantas crescem juntas, pode ser que uma tente superar em altura a outra planta, uma vez que essa que superou em altura a outra planta, que cresceu mais, ela vai ter maior disposição desse fator abiótico tão importante para a fotossíntese, que é justamente a luz. E um exemplo aqui, ó, que a gente pode observar duas populações diferentes, né? Ou seja, espécies diferentes crescendo de forma isolada, em ambientes diferentes. Você pode observar que ambas têm um crescimento populacional e mantêm um equilíbrio após esse crescimento exponencial. Mas quando elas estão juntas num determinado ambiente, né, ele pode citar aqui para nós aqui, ó, o exemplo do Paramecia aurelia e o Paramecia caudato, né, dois tipos de protozoários ciliados que, quando em ambientes separados, eles conseguem desenvolver sua biologia normal, mas quando juntos, eles podem apresentar uma intensa competição, e essa intensa competição pode causar a eliminação de um desses indivíduos do ambiente. Note que, inicialmente, o Paramecia aurelia, que vence essa competição, né, que é mais voraz que o Paramecia caudatum, consegue obter mais alimento, ele fica presente no ambiente. Mas a tendência é que, após a competição, após o fato dele eliminar essa outra espécie do seu ambiente, ele também tende a decair a sua população, visto que os nutrientes, né, o alimento pode ficar escasso nesse ambiente. Por isso que, a longo do prazo, a competição ela acaba ficando menos/menos. Muito obrigado, acompanhe as próximas aulas.